E Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Pastor Joaquim Gonçalves nos traz fé para vencer. Esta é a razão porque hoje em dia não creem em fazer as obras de Deus, porque não aceitam a mensagem de Deus. Eles não creem na mensagem. Alimento espiritual em seu devido tempo. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Se o Senhor não edificar, minha vida será como quem partiu e construiu sobre um lugar incerto. E quando as agruras desta vida insistiram em roubar-lhe a paz e um pouco mais do meu sossego, veja o que ficou, veja o que restou, veja o que ficou, veja o que restou. Vida vazia, vida sem razão, sem gozar comunhão com Jesus. Olha os homens que não veem luz e perecem nas trevas do mal, do mal. Se Cristo edificar, minha vida será um espelho refletindo a todo mundo o amor de quem chegou e amou primeiro, e uma paz que permanece lá no fundo do meu coração. Do meu coração, do meu coração, do meu coração, a vida vivida, vida expressão de um elo refeito com Deus, de pecados deixados para trás, de perdão
contrição e louvor, e louvor. Deixa Cristo edificar, deixa Cristo edificar, deixa Cristo edificar, e uma vida, nova vida nascerá, sim, nascerá, nascerá. Esta é a razão porque hoje em dia não creem em fazer as obras de Deus, porque não aceitam a mensagem de Deus. Eles não creem na mensagem. Ouvintes, esta afirmação é do profeta de Deus para esta era, na mensagem Alimento Espiritual em seu devido tempo. Ela é baseada no primeiro livro de Reis, capítulo 17, verso 1 em diante. Esta é a razão porque hoje em dia não creem em fazer as obras de Deus. A razão é porque não aceitam a mensagem de Deus. Não podem crer na mensagem de Deus. Jesus disse que aqueles que crescem fariam as mesmas obras que ele fez. Isto quer dizer, faria as obras de Deus. A razão é exatamente por causa da mente carnal. Cristianismo da mente carnal. Cristo somente na mente carnal. Na cabeça, na letra, na teoria. E a mente carnal encobre a coisa em suas próprias ideias. Eles interpretam de acordo com as concupiscências daqueles que os ordenam, os credenciam para lhes ensinar. Então, quando Deus envia e desvela a coisa por meio de seu poder,
acontece exatamente como sucedeu nos dias de Acabe. Quando se fala de Acabe, está se falando também de Jezabel. Quando se fala do homem, está falando de sua mulher. E como a igreja moderna se tornou mulher do governo, mulher do Estado, como Herodias estava casada com Herodes e Jezabel casada com Acabe, exatamente igual, teria que haver, naturalmente, um conselho de ministros comandado por um grande homem. Lá nos dias de Acabe, era o doutor, o PhD, doutor Zedequias, né? Pois bem, traga isso para cá. Por que houve isto? Por que isso está escrito? Está registrado na Bíblia Sagrada? Tanto Acabe e Jezabel, quanto Herodes e Herodias. Por quê? Porque assim seria nos últimos dias. Exatamente como nos últimos dias. A mente carnal tomou a frente da igreja através do espírito nicolaíta, que conquistou os leigos, para compor uma trindade diabólica que Deus abomina, que é a doutrina nicolaíta, baalanita e jezabelita. Isso está no Apocalipse. Tudo que está no Apocalipse se refere a toda a Bíblia Sagrada, se refere a toda a história no passado, no presente de então e no futuro. E ali está denunciada essa trindade de 3 espíritos de Rã, que é nicolaísmo, balanismo e jezabelismo. Mais uma vez afirmando, isso teria que ser comandado por uma mente carnal. E Paulo destaca, chama à parte um povo, um corpo, um nós. Veja aí, 1 Coríntios capítulo 2, no final, no último versículo. Mas nós temos a mente de Cristo. Então, conclui-se biblicamente, de uma forma revelada, que existe um cristianismo de mente carnal e o cristianismo que tem a mente de Cristo. Este é, portanto, o legítimo, o verdadeiro. O profeta afirma: porque têm a mente carnal, não podem crer na mensagem. Porém, para aqueles que creem na hora de Deus, a hora de Deus tem chegado. Tem chegado a hora de tudo nessa terra, de
toda contradição, de toda decepção. Mas tem chegado a hora de Deus. Isto implica em verdade, verdade sobre verdade. A hora de Deus. E está aqui, esta hora na qual estamos vivendo. Então, para os que creem nesta hora de Deus, esta mensagem, que é rejeitada pela mente carnal, para os que creem, é alimento escondido aos sábios e entendidos, revelado aos pequeninos. Para os que creem na hora de Deus, na qual estamos vivendo, estas coisas são alimento escondido. Agora, cabe a você, meu ouvinte, analisar com honestidade para si próprio, ser honesto consigo mesmo. Está você tomando o alimento escondido aos sábios e entendidos e revelado aos pequeninos? Seja autêntico, a menos que tenha a mente carnal, bem entendido. Podes, então, fazer esta análise de uma forma autêntica, legítima e responder para si próprio. Apenas pense. Deus está escondido de tal modo que eles olham diretamente nisto e não podem ver, porque ele sempre esteve escondido em simplicidade. É onde ele apanha o mundo. Aí é onde ele apanha o sábio e o inquiridor deste século. Quando a igreja estava cheia de reverendos, no tempo de Anás e Caifás, e eles já estavam bem acomodados com a política de Roma. Na verdade, nenhum deles foi para o paredão, foi para a cruz, por causa da religião que eles sustentavam, como foram os cristãos. Deus se manifestou em Belém, lá numa manjedoura, em tamanha simplicidade, que eles não puderam ver, estava escondido. Escondido aos sábios da religião. Eles sabiam, eram doutores, e sabiam que havia de ser em Belém de Judá que o rei dos judeus nasceria. Eles foram inquiridos para responder isto, informarem o governo. E eles informaram de uma forma correta, com a mente carnal. Eles conheciam demais que uma virgem conceberia e daria à luz um filho. Eles sabiam demais onde esse filho haveria de nascer. Mas eles sabiam simplesmente com a mente carnal. E não é outra coisa que está acontecendo agora na segunda vinda. Não é outra coisa. O mundo está cheio de sábios entendidos, até mesmo da mensagem. Sábios entendidos. Mas a coisa está verdadeiramente escondida aos tais.
Eu estou citando a oração de Jesus. Graças te dou, Pai, porque escondestes estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Deus tem escondido de tal forma que eles não podem encontrar. Mas um Simeão velhinho encontrou. Uma Ana cega encontrou. Eles não tinham mente carnal. A Ana, a cega. O Pedro, pescador. A Maria Madalena, depois de Maria, Virgem Maria. A samaritana e tantas pessoas tiradas dos valados, mancos e aleijados, indoutos, puderam ver. Agora veja só o motivo da sua alegria, meu irmão, minha irmã, porque isso não foi escondido a você. A segunda vinda de Jesus Cristo foi-te revelada. Foi revelada a você. E por isso, você, dentro em breve, juntamente com todos que compõem o corpo místico de Jesus Cristo, você subirá a encontrar o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13. Jesus é a bênção deste momento. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, voltem a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Getsemane vi a história da humanidade, chorei, suei gotas de sangue, até pedi ao meu Pai, passa de mim este cálice. Mas se possível não for, faça a tua vontade. Eu vi o homem andando sem rumo, sem esperança, sem fé, sem amor, e me entreguei pra morrer numa cruz, para ser teu Salvador. Agora prossiga, o caminho está livre. Abre essa porta pra você passar. Quebrei as cadeias, tirei as barreiras. Você tem minha bênção. Paguei este preço com meu próprio sangue. Morri numa cruz só pra você viver. Agora estou vivo pra dar garantia que você vai vencer, vencer, vencer. Você vai vencer.
Getsemane vi a história da humanidade. Chorei, suei gotas de sangue, até pedi ao meu Pai: passa de mim este cálice, mas se possível não for, faça a tua vontade. Eu vi o homem andando sem rumo, sem esperança, sem fé, sem amor, e me entreguei pra morrer numa cruz, para ser teu Salvador. Agora prossiga, o caminho está livre, abre essa porta pra você passar. Quebrei as cadeias, tirei as barreiras, você tem minha bênção. Paguei este preço com meu próprio sangue, morri numa cruz só pra você viver. Agora estou vivo pra dar garantia, e você vai vencer, vencer, vencer. Você vai vencer, vencer, vencer. Você vai vencer.